Olá, Leonardo, boa noite. E aí, Letícia, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia por aqui? Correria, né? Trabalhando demais o dia todo. E aí? Aqui eu tava falando com o pessoal hoje que parece que nesse período de quarentena parece que a gente tá trabalhando mais do que o normal, né? Parece que a gente tá Ah, a gente tem que ter uns ainda novos correndo hobbies, mais e se virando mais. Bah, que loucura, cara. Eu te confesso que esses últimos 4, 5 meses aí tem sido de bastante correria também. Bah, parece que o tempo tá mais curto, que os dias estão com menos de 24 horas. com certeza. Eu acho que as atividades dobraram, né? A gente teve que partir muito para o mundo digital, criar conteúdo, continuar É tentando verdade. manter contato. Oi? É verdade, é verdade. Isso aí Manter tá. contato com os outros profissionais, atender clientes, né, fazer parcerias, manter a presença, fazer projetos, tudo, né? Não é mole, né? Não é mole, a gente tem que se virar. Eu acho que a gente dá mais uns minutinhos aí para ver o que o pessoal vai começar a entrar agora, dá mais uns 2, 3 minutos aí para ver quem é que vai chegar, para a gente Bom, tocar a ficha aí. eu gostaria de agradecer pelo seu convite, né? Na verdade, foi uma felicidade. Eu te encontrei pelo perfil do arquiteto Amanso, né? E logo eu já fiz questão de fazer contato com você, porque essa troca de experiência entre nós, profissionais que estamos aí na área como pioneiros no sistema no Brasil, eu acho que é muito importante. E você está de parabéns com o seu perfil também, conteúdos muito relevantes que você tem trazido lá. Pô, cara, que legal. Tu sabe que, pô, eu sou engenheiro de formação, né? Então, a gente sai completamente sem noção nenhuma de como trazer isso, né? De como mostrar isso, apresentar isso para o mercado. A gente sempre tem esse lance de se expor, né? A gente tem essa dificuldade de se expor, de apresentar o seu trabalho, de se mostrar para o mercado, né? Mas, cara, não adianta. Eu acho que cada pessoa tem uma história e acho que todo mundo pode contribuir e a Né? gente só se fortalece fazendo isso, sabe? Eu acho que é muito massa, assim, não. E tô quebrando essa coisa de, meu Deus, não quero aparecer, não quero mostrar. Cara, tem que mostrar, tem que levar pro mercado, tem que estar aí à disposição para ajudar todo mundo, velho. Sem mimimi. E também assim, é muito gratificante porque nós sabemos, né, o quanto o mercado ainda é muito carente de informações. Até hoje, às vezes, eu vou conversar com pessoas da nossa área, engenheiros, arquitetos, que ainda não conhecem o sistema, às vezes só ouviram falar, mas não sabem exatamente do que se trata. E eu me preocupo muito com o cliente, né, que é o que está ali na ponta, que é, digamos assim, que é o leigo da história. E eu acho que o sistema ele ainda tem muito para ser divulgado no país, ele ainda tem muito para ser conhecido. Eu acho que a presença do sistema, cada vez mais aí nas obras, ele depende sim dessa divulgação. Então, é um trabalho muito válido a gente dar nossa cara a tapa de Claro, cara, estar com certeza, presente com nas certeza. mídias, no Instagram, no YouTube, né, Facebook, e divulgar cada vez mais o sistema, inclusive para fortalecê-lo aqui no país. Cara, e tu sabe que eu trabalho com steel frame há 6 anos, né? Conheço o sistema há 7, 8 mais ou menos, mas que eu trabalho de fato fazem aproximadamente 6 anos, mais ou menos, né? Que eu imergi nesse universo. E tu sabe que eu sentia muito esse lance da obrigação, sabe? De cara. Eu preciso mostrar isso, só que eu não sabia como tirar isso de dentro da minha cabeça, porque a cabeça da gente vira um universo de informações, né? De cara, como é que eu vou tirar isso da minha cabeça? Eu preciso levar isso para o mundo, eu preciso apresentar isso para as pessoas. E comecei a meio que sentir essa obrigação, assim, de cara, eu tenho que divulgar esse trabalho, cara. Tem mais pessoas aí que talvez queiram ter acesso a esse tipo de conteúdo, assim como eu não tive, sabe? Cara, eu não tive, eu conheci por sorte. Pura sorte, pura sorte. Então, cara, eu acho que é assim, eu sinto hoje essa obrigação de trazer esse conteúdo para o mercado, de me dispor a ajudar quem tiver que ajudar para iniciar no sistema. E, cara, é um braço, é uma ajuda aí que eu não tive, sabe? Tive por acaso, explorei isso muito bem. E acho que eu preciso ser hoje essa âncora, vamos dizer assim, para quem quer
entrar no sistema, né, cara? Quem quer trabalhar com steel frame, quem tá cansado do convencional, quem quer tecnologia, quem quer Perfeito. dar esse passo, né, rumo ao futuro, vamos dizer assim, né, cara? Então, sei lá, eu Com acho que é certeza. muito válido, sim, cara, essas ações. O engajamento, né, de mais profissionais nessa área é muito importante. Inclusive, na live que eu fiz na semana passada, eu falei, né, olha, quem tiver interesse, quiser material para conhecer mais sobre o sistema, pode me mandar direct depois, no final da live. E várias pessoas se interessaram, várias pessoas me mandaram, o contato delas para receberem esses materiais. Então, eu acho que nós, inclusive, temos essa responsabilidade, né, de trazer mais pessoas, de divulgar mais e fornecer esses materiais. Apesar que a gente sabe que hoje na internet, né, tem muita coisa disponível, né, uma infinidade de materiais, mas às vezes as pessoas ficam com aquela dificuldade sem saber por onde começar. Mas essa questão aí, né, de como que foi o começo, o meu foi na época da faculdade. Eu, para te falar a verdade, não vi isso, não aprendi sobre o sistema construtivo a seco na faculdade, como eu acho que ninguém, até os dias de hoje, ainda está aprendendo. Fala. Cara, eu ia te perguntar exatamente isso, assim. Por favor, conta a tua história, explica como é que tu chegou no steel frame, de onde é que tu veio, né, onde tu estudou, como que tu chegou dentro do sistema, o que que te fez aderir ao sistema de uma maneira única, né, e trabalhar a tua profissão em cima disso. Eu acho que, cara, eu acho que casos como o teu são emblemáticos, assim, eu acho que é muito legal tu apresentar isso para as pessoas, sabe? Eu acho que isso pode servir muito, porque tem, cara, a gente tem vários profissionais que passam pela mesma coisa que a gente passou, entendeu? Então tem muita É, gente que vai se identificar contigo e com a tua história, cara. Eu acho que é massa tu poder apresentar aí com toda a disponibilidade de tempo possível que tu tiver que falar aí, falar a respeito da tua história. Acho que é muito massa tu poder iniciar por ó, aí. eu sou de gêmeos, viu? Eu converso muito. Você não fala para me conversar à vontade, não, que vai dar Solta, ruim. solta, 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 vem! Ô, pessoal, agora só agradecendo aí a presença de vocês, está todo mundo entrando, dando uma ceninha aí. Encaminhe essa live para mais pessoas. Pega esse aviãozinho aí, ó, e clica aí, ó, manda para mais pessoas, que é um conteúdo importantíssimo. Eu sempre falo, né, que se alguém ainda não construiu ou não reformou, tenha certeza que um dia na vida vai fazer isso. Então tem que ter acesso à informação de qualidade. Então, gente, encaminha aí a live para o pessoal. Bom, o que que acontece? Quando eu estava na faculdade, para te falar a verdade, eu nunca gostei da alvenaria. E me incomodava aquela infinidade de insumos e os cálculos para aquilo tudo, traço, né? Traço específico para cada coisa, para argamassa, para o chapisco, para o embolso, o reboco, falta de técnicas mais assertivas, mais apuradas para medição da areia, para compensação da água, areia e cimento. E aí, e quando eu estava na engenharia, né, a gente vê também que é importante a reformulação do ensino. Muitos professores, mesmo tendo recurso do data show, utilizavam aquele retroprojetor com com aqueles papéis, aquelas, como que chama aquilo lá? Esqueci. Aquelas lâminas, as lâminas É, transparentes, aquelas. exatamente, esse trem é antigo. E eu olhava aquelas transparências, né, amareladas, antigas, e quando eu ia pesquisar na internet, eu já vi que não era aquilo lá que o professor estava ensinando. Eu falei, mas não é possível. E aí você vai ver a quantidade de insumo, né, areia fina, areia média, areia grossa, brita zero, brita 1, brita 2, tipo, não sei quantos tipos de cimento que existem. E aí, quando a gente tem essa noção, essa impressão que a alvenaria é um processo simples, né, que qualquer pedreiro domina, não é. É um sistema muito complexo e que, sim, mostra uma evolução muito pequena também ao longo do tempo. E aí eu comecei a pesquisar outros sistemas construtivos e cheguei no bloco de concreto estrutural modular, que a proposta já era já uma racionalização desde a etapa do projeto. As medidas da edificação teriam que coincidir com as medidas desses blocos, e aí você tem o bloco inteiro, meio bloco, você não tem que quebrar nada para encaixar, né, para fazer, já é tudo racionalizado e modulado. O concreto também, de pilares, de vigas, já eliminava as formas de madeira, e isso já era um grande, né, um avanço, né? Já, Porque ó.
já fazia tudo por dentro do bloco, e eu te falo assim, porque nessa época que eu estava na faculdade, né, eu já comecei a empreender também nas obras. E aí eu fui em São Paulo, comprei uma máquina, uma máquina que fazia esses blocos, né, informava a mão mesmo, ia colocando, né, era tipo uma máquina poedeira, ia colocando os blocos, assentando, a gente fazia a cura. E aí, na época, eu cheguei, inclusive, a construir algumas casas para a Caixa Econômica com esse sistema. E a gente já ganhou nessa questão de praticidade, velocidade, né? Questão que, quando você elimina essas formas de madeira também, além do tempo, tem a questão da cura do concreto, então já é feita por dentro lá do bloco. A viga canaleta, verga contra verga de janela. Mas ainda assim, a gente ainda penava com mão de obra, né? Que isso aí é uma grande questão, é uma problemática. E aí eu continuei pesquisando outros sistemas e encontrei um construtor de Brasília, e ele tinha viajado para os Estados Unidos e estava trazendo o wood frame para implantar nas obras dele. E aí foi quando eu tive contato, meu primeiro contato com construção a O seco foi com o wood frame. wood framing. Wood framing. Wood Ah, que frame. legal, cara, que show. Pessoal, para quem não sabe, wood frame significa estrutura de madeira, tá? Só que essa estrutura, ela não fica aparente, né? Então, tem os materiais que fazem o revestimento. E aí, na época, eu já, né, amei aquele processo, já vi que aquilo lá tinha um futuro muito grande. E aí, ele me deu vários materiais, livros, catálogos, todos em inglês, e ele me deu. E aí eu trouxe isso para minha cidade, comecei a estudar, pesquisar, fui ver, nossa, que legal isso aqui para projetar, segue uma modulação, segue uma padronização, os materiais são industrializados. E aí eu fui cada vez me apaixonando. Eu começava já a ver filme americano, já ficava, gente, olha ali as casas, estão vindo aqui para o Brasil, é desse jeito. E aí o meu TFG, que foi o trabalho final de graduação, eu já fiz aplicando o sistema Woodframe. Aí eu sou tão louca, né? Que além do projeto arquitetônico, eu desenvolvi o estrutural do sistema. E aí foi uma habitação social vertical, né? E no curso de arquitetura a gente vê muito isso sobre a necessidade de habitações sociais, a gente tem esse cunho social muito forte no curso de arquitetura. Então esse foi o tema que eu escolhi, utilizando nada mais, nada menos que um sistema sustentável, ecológico, né? Já soluciona a questão social, mas com olho ali na questão da sustentabilidade também. E aí entra essa questão de querer mostrar, né? Nossa, eu tenho que mostrar para as pessoas o tanto que isso é bom. E aí, na época, eu já estava com um escritório, e tinha esse escritório, tinha um galpão, funcionava como fábrica. E lá a gente já fazia, inclusive, a gente já estava atuando com esse tipo de construção. Aí eu mandei produzir um painel, levei para a faculdade. Eu falei, produz uma parede que eu quero levar para mostrar para todo mundo como é que é. Então, né, produzi lá o painel com a estrutura de madeira, pinos, que vem pinos tratados em autoclave, inclusive comprei do Sul, com um chapeamento de OSB e coloquei lá e colei meu trabalho nele, apresentei, mostrando a estrutura como funcionava, a questão da otimização da instalação elétrica e hidráulica, passando por aqueles vãos. E aí, enfim, então quando eu saí da faculdade, eu já estava pegando obras pelo sistema Woodframe. E aí eu fui atrás do meu nicho. E aí, gente, vamos pensar aí a questão de nicho. Eu acho que sistemas construtivos a gente tem vários, né? E a gente tem mercado para todos eles, né? A gente só tem que enxergar qual que é o nicho daquele sistema, né? Então, qual que era o nicho aqui para a minha região que eu não encontrei resistência? Porque, infelizmente, aí no sul eu sei que é bastante comum o uso da madeira, né? É uma cultura diferente. Mas aqui nessa região tem uma certa resistência com a madeira, por achar que ela não tem resistência contra cupins, contra esses tipos de insetos. E aí eu fui atrás dos clientes que aceitariam, que gostam desse tipo de material, que são clientes de chácaras, de ranchos, hotéis fazendas para construção de chalés. E aí nisso eu já estava utilizando, né, o gesso acartonado por dentro, o Smart Side por fora. Utilizei também o OSB com side vinílico. Para quem queria o aspecto da alvenaria, utilizei o OSB e placa cimentícia. Então, nesse momento ali, eu já brinquei com vários materiais de revestimento, mostrando para os clientes as opções. Inclusive, depois, a gente fez uma casa no Paraná,
né? E a gente produziu todas as paredes aqui em Uberlândia, foram todas já prontas de caminhão. E a gente montou uma casa de 135 metros quadrados, se eu não me engano, foi em 30 dias, 30, 40 dias, mais ou menos. E talvez você conheça, é o locutor de rodeios, Marco Brasil. Ele é famoso aí, viu? Ah, Faz um rodeio ah, por aí. é? Não conhece, Cara, não? não sei quem é esse camarada aí. Mas Não? é, né, já não sei quem é, cara, não sei quem é. Ele construiu no Paraná uma casa de wood frame. Ele fez a casa dele num loteamento na beira da represa, na cidade de 1º de Maio, pertinho ali de Londrina. Show. E, e assim, ele ficou encantado. E era uma cidade pequena, né? E as pessoas iam lá para poder ver. E eles falavam que era a casa do Gugu. Olha, essa é a casa do Gugu? É aquela casa que fica pronta em 15 dias, que construção rápida. Mas as pessoas têm que entender que o sistema construtivo industrializado, ele passa pela etapa de projeto, ele passa pela etapa de planejamento. É essencial, é algo que nasce junto. Você não constrói sem o projeto e você não vai ter velocidade se não tiver planejamento. Então, o sistema em si não faz milagre, né? Tem todo o trabalho do profissional, do arquiteto e do engenheiro que é essencial. Então, vamos já nessa questão aí da informalidade, que talvez as pessoas estão acostumadas com a obra de alvenaria, né? Isso não é possível com uma obra industrializada. E aí a gente estruturou as equipes, a gente já levou a equipe de montadores, pedreiros, serventes, pintores, eletricistas, já foram todos daqui para lá. Algum servente, alguma coisa assim que precisou, a gente contratou lá local. Mas a gente já foi com a equipe pronta. E aí eu vou falar aqui outra coisa que eu gosto muito no sistema, que é a possibilidade de você executar várias etapas simultaneamente. Então, quando se fala do sistema construtivo, que a velocidade é muito grande porque é industrializado, os materiais vão prontos, não é só isso. E lá a gente conseguiu otimizar isso também, né? E aí, quando você monta ali o cronograma físico-financeiro, né, especificamente o físico, você consegue fazer esse casamento, essa junção de várias etapas. Então lá a gente montou as paredes, né? E as paredes já foram com os revestimentos, a gente deixou uma folga ali só na parte, sem fechar tudo por completamente, aonde depois o forro viria tampado. Então a gente deixou uma abertura, nessa abertura a gente já passou a parte elétrica toda. Aonde era hidráulica a gente não fechou, a gente deixou a parte aberta e a gente fechou lá no local. Mas a gente conseguiu soltar várias frentes de serviço ao mesmo tempo. Depois que essas paredes estavam montadas, a equipe já foi para o telhado, outra equipe já foi para o contrapiso, já fazendo alguns ambientes. Enquanto isso, a elétrica e hidráulica já estava sendo feita. Então, dessa forma, com esse planejamento, você consegue otimizar essas etapas e enxugar ainda mais o tempo da obra. Bom, aí E depois. até então a gente está falando de wood frame, certo? Estamos no wood frame. O Isso de frente. há 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Me corrige. Mas eu comecei quando eu estava na faculdade. Ah, Eu me formei em 2011. Em 2011 eu já estava então já. já foi logo depois, então. Aí depois, aí nisso também, citando alguns outros clientes. Aí depois do Marco Brasil, a gente vai fazendo relacionamento, a gente vai conhecendo mais pessoas. Aí a gente conheceu o pai do Matheus, aí a gente executou a obra do Matheus, da dupla Jorge Matheus, em Tumbiara. A gente executou do Gustavo Lima, em Presidente Olegário. E aí, cada obra a gente usava, né, um material que fosse de acordo do gosto do cliente. Então, por exemplo, lá nessa do Matheus, e tem imagens da obra no meu Instagram, depois quem tiver curiosidade entra lá para poder conhecer, ver como é que ficou os interiores, o acabamento externo. E aí, nessa obra lá do Matheus, foi até uma vontade deles que fosse aplicado o sign de vinil, que o Matheus tem uma casa lá nos Estados Unidos, uma mansão, ele já está acostumado com o sistema, ele já viu isso lá. E aí eles optaram pelo side vinílico, porque olha só a inteligência também de você escolher os materiais, né? O side vinílico elimina a etapa da pintura. Não é lindo? Então, lá a gente já aplicou o side vinílico, que já vem com aquela cor que agrada a maioria das pessoas.
E aí já eliminou a etapa da pintura, a gente já ganhou mais tempo também com relação à entrega da obra. Sem falar que é um material que você lava e já está novo e fica lá com aquela mesma característica por vários anos, tem a garantia, né, do fabricante. E aí falando também em garantia, né, outro diferencial aí do sistema com a alvenaria são a garantia que os fabricantes dão desses materiais, né? Na alvenaria, qual a garantia que você tem? Mal você tem a garantia do construtor que faz, que depois se der alguma coisa errada ele some no mapa, nunca mais acha. Verdade, verdade. A gente costuma dizer muito aqui, né? Só vou fazer um parênteses aí para não perder tua linha de raciocínio, né? A linha do tempo. Mas a Pode gente falar, por favor. cara, a gente costuma dizer que todo mundo tem pai, né? Dentro desses sistemas industrializados, todo mundo tem pai. Ou seja, tu sempre vai saber quem é o fornecedor, quem é que está dando a garantia, né? Além, obviamente, além da empresa que está construindo, mas tu tem garantias acima dessas empresas, né? Tu tem as garantias das fábricas, dos grandes, dos multiplayers mundiais aí que trabalham dentro do sistema. Então é uma segurança absoluta, né? Sendo que esses materiais, antes de chegar no mercado, eles passam por uma série de testes e de análise, né, para poderem provar a sua qualidade, o seu desempenho, até chegar no mercado e poder ser comercializado. Então, a garantia, né, sobre o produto é total, né, sobre o funcionamento do produto, sobre a qualidade do produto é total. Então, a gente diz que dentro de um sistema industrializado, todo mundo tem pai, não existe ninguém órfão nessa história aí, né? Justamente. E quando a gente fala de garantia, eu acho que não é nem só a questão de garantia. Por ser um processo de fabricação industrial, você tem um padrão de qualidade. Você sempre vai comprar a placa cimentícia com as mesmas características. A mesma coisa serve para o gesso e os outros materiais. É diferente da alvenaria, que você, dependendo do tipo de... Cada pedreiro vai fazer um traço diferente de reboco, né? Dependendo do cimento, dependendo da orelha, isso vai mudar a qualidade, vai dar mais bolha, vai dar mais porosidade, e aquilo tudo vai influenciar, inclusive, na questão da absorção de umidade, infiltração. Então, você tem um produto com uma qualidade sempre padronizada, né? Então, isso é interessante também. Bom, e aí, o que acontece? Depois Voltando, dessas voltando, obras, voltando, voltando, voltando. vamos recapitular aqui. E aí eu queria trazer muito, né, esse sistema também para a cidade, mas quando você falava de madeira na cidade, e a pessoa pensar, não, minha casa, tá, deixa eu pensar, minha casa é de madeira. Não, mas olha, senhor, essa madeira não é aparente, ela é tratada, ela é certificada. Não, mas eu não quero, não. O pessoal não queria construção com estrutura de madeira. E aí foi quando... E eu já conhecia o steel. Na época, quando você começa a estudar sobre wood frame, você já vê steel frame, você já vê esses materiais. E eu falei assim, steel frame, vai ter que ser você mesmo. Porque a aceitação do aço, né, já é diferente. As pessoas já têm uma aceitação muito maior do Verdade, aço. verdade. E a madeira também, por mais que ela seguisse um padrão de produção, às vezes acontecia de empenar, às vezes acontecia de ter ali alguma variação dimensional. Então, a gente percebeu que é um material excelente. Eu vou te falar que eu ainda defendo o uso da madeira, porque a madeira é o único material hoje da construção civil que é renovável. Porém, ela tem essas particularidades, né, que é características próprias desse material. O aço ele ainda tem outra vantagem também, não é só a madeira. O aço ele é reciclável. Então, vejo também como um ponto positivo utilizar, sim, o aço. E aí foi quando eu migrei para o steel frame, e aí eu fiz cursos para isso, comecei a projetar com steel, e aí comecei a fazer também residências com esse sistema. E aí depois a gente viu ali um nicho de mercado Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? em 2014. Foi quando tu passou do wood pro steel. Isso. Eu acho que sabe que eu acho que é um processo meio natural, assim, cara, essa galera que trabalha no wood frame migrar por steel frame, eu acho que é uma questão de tempo, assim, apesar da madeira ter todo esse apelo de ser um produto renovável, né, um sistema renovável e tal, mas tu tem a questão do steel também ser um material sustentável, então acho que isso se confunde um pouco, mas tu acaba tendo uma precisão e uma facilidade maior, acredito eu, de ter mais garantias dimensionais com os perfis em aço, né? Sim, Que é com a justamente isso que tu madeira. falou.
Com a madeira ainda tem essa variação, com aço não, é precisão milimétrica. E aí foi quando eu migrei para esse sistema e a gente viu ali um potencial de mercado para as obras públicas. E, gente, eu achei assim, sensacional do governo da Dilma. Pelo menos alguma coisa salvou do governo dela. Com toda Ô, desculpa aí para quem gosta, tá? Ele- Do PT, mas. Letícia, Letícia, Ah, conta, só abrindo uma questão que eu acho interessante aí, cara, que isso até a gente teve uma discussão esses dias a respeito disso. Ah, o que que eu não tenho tanta familiaridade com obra pública, tá? Apesar da gente até ter um certo contato aqui, a gente teve agora uma obra, de uma das universidades aqui da cidade, que era em steel frame e tal. Mas a gente participou mais da questão do fornecimento de materiais e não especificamente da execução. Então, eu não fiquei por dentro desse lance burocrático, sabe? Mas eu aham. acho que seria legal assim tu esclarecer como que está sendo, como que funciona esse processo, de uma obra pública, né? Como é que funciona? Como que tu consegue atingir essa demanda? Eu acho que isso é Bom, muito legal, assim, cara, porque inclusive eu não é o meu nicho, né? Não é onde eu atuo, então eu não tenho familiaridade com esse tipo de demanda. Então acho que é legal tu uhum. poder esclarecer isso, assim, como é que essas demandas se garantiam, como é que tu descobriu isso? Bom, a gente tinha um profissional que nos mostrou esse universo de obras públicas porque ele já atuava fazendo captação de obras públicas para outras construtoras. E aí ele foi e falou para nós, olha, vamos, por que vocês não entram nas obras públicas? Aí a gente vai, mostra para nós como que funciona. Aí ele mostrou onde a gente fazia as pesquisas, ele fazia essa captação para nós. Eu já tinha acervo, então, primeiro ponto, a empresa tem que ter acervo e o profissional também, os dois, tanto CNPJ quanto profissional. A empresa ela deve estar regularmente cadastrada em algum dos órgãos, dos conselhos, ou da arquitetura ou da engenharia. E aí ele começou a fazer o levantamento dessas obras para nós, aonde estava tendo essas licitações, e a gente entrava baixava o arquivo e olhava quais eram as especificações da obra, o que o edital exigia, o que a empresa deveria ter. Cada obra ela é muito específica. Então tem obra que cobra lá tantos metros quadrados que tem executado de concreto armado com 25 MPa, tantos metros quadrados em steel frames com fechamento em placa cimentícia, tantos metros quadrados em drywall. Então, isso tudo já vem lá especificado. Ou a empresa ela tem esse acervo para poder participar, se ela não tiver, ela não entra, ela nem participa, nem adianta, ela já vai ser eliminada por falta de acervo. E aí, assim, dentro desse universo de licitações, você compete com várias empresas. E aí eu vou te falar um pouco, assim, a minha percepção desse universo. O que aconteceu? O governo ele estava incentivando o uso de novas tecnologias, não só do steel frame, como outras também. E a gente percebeu muitas empresas aí que atuavam com alvenaria estavam desesperadas por pegar mais obras. A gente sabe que tem muita empresa aí que dá uns descontos malucos para pegar a obra, acaba vivendo de faturamento da empresa, sem tanto margem de lucro. E foi muito desagradável a gente ver muitas empresas com acervo falso. Isso aí já é uma coisa que aconteceu muito. Bah. Exatamente. Você bateu o olho assim e aí vinha lá algumas informações que você já falava, gente, isso aqui tá estranho. E a gente chegou aí atrás de uma empresa que tinha informado que tinha executado uma obra enorme de steel frame, e a gente foi lá atrás ver e nem existia essa obra. No local, no endereço informado, não tinha. E era Que horror, cara. muito ruim. Então, assim, o mercado é complicado. Tem muitas empresas que não são sérias. Tinha empresa que ganhava licitação e achava que era metalon, que era construção com metalon. E aí a gente participou de muitas licitações, algumas inclusive eram para retomar obras que tinham sido abandonadas de pessoa de steel frame. E aí você chegava lá nessas obras e tinha N problemas, é, vários. Plaqueamento incorreto, espaçamento incorreto dos perfis, porque aí não coincidia a placa com o perfil, uma coisa assim, sabe? Uma coisa básica de projeto que, né, não foi feito, foi mal executado, enfim.
Problemas também de prumadas, né? Como a pessoa já concretava a fundação Radier com essas tubulações hidráulicas, e aí às vezes não compatibilizava esses projetos, quando ia montar as paredes seguindo as medidas dos ambientes dos espaços, as prumadas ficavam para fora. Então, sim, muitos problemas. Então, era obra que a gente nem fazia questão de entrar, a gente nem pegava esses problemas para resolver, não. Mas a gente via muita má gestão da obra pública, né? Porque quando você vê também esses problemas em obras, e o fiscal da prefeitura? Quem era o responsável por fiscalizar isso? Por que que ele mediu? Por que que ele pagou aquela medição e foi feita da forma correta, né? Então, são vários problemas aí no âmbito de obras públicas. Mas aí a gente participou e aí, respondendo também essa questão, tem municípios que licitam com verba própria do município. Então, geralmente, esse dinheiro já está empenhado em caixa. Então, você começa a obra sabendo que você vai começar e vai terminar, porque tem um recurso para ir até o fim. Outro grande problema das obras públicas é quando essa verba vem do governo. Geralmente, ele manda uma parte da verba, o município tem lá empenhado que pode já licitar e iniciar a obra e vai ficar aguardando os outros repasses do governo. Mas aí o que acontece? O governo não repassa e a obra para. Então, quando a gente vê muitas obras aí abandonadas, também são por falta de repasse. Na época do governo da Dilma, estourou de obra para todo lado. Era obra de escola, de creche, de UBS. Era UBS em municípios que não tinham recurso nem para manter os médicos. A gente viu esse problema também. Liberar a verba de uma estrutura para uma cidade que não tinha recurso nem para manter a equipe médica daquele espaço. Então, a gente via assim, muita má gestão mesmo. E aí, eu me perdi aqui, que eu não lembro o que eu estava falando. Mas eu estava Não, falando tu dessa estava parte no, de... tu tava no, na parte de obras públicas e das licitações, né? Que explodiram as obras de steel frame durante o período Dilma e E sobre a aí, falta de fiscalização, né? e aí muitas obras, né, nesse sistema, se você for andar aí pelo país e ver obra pública, você vai ver muita obra parada nesse sistema, abandonada há anos. Ainda mais depois que teve o impeachment do governo da Dilma e o governo do Temer foi breve, e aí já entrou outro governo com outra proposta e a ideia dele era reorganizar a casa, questão de obras, de recursos para essas obras, né, destinação melhor, com um estudo melhor, né? Então tem muita obra aí parada em função disso, por falta de recurso e às vezes fica na estrutura, às vezes fica só no fechamento. Mas enfim, aí a gente direcionou os nossos esforços nessas licitações aonde os municípios já tinham recurso próprio. E aí foi quando a gente fez essas obras com muito sucesso, graças a Deus a gente entregou, teve inauguração, o prefeito fez uma festa de inauguração, de entrega daquelas obras para a população e todo mundo muito satisfeito, porque era uma obra que foi muito bem executada, com qualidade e que ia atender para o propósito da saúde. E hoje só para eu entender, hoje tu tem uma construtora em Uberlândia ou você tem um grupo de profissionais que tem uma construtora? Como é que é essa questão da empresa ter um cadastro a empresa tem que ter um cadastro na prefeitura, o profissional tem que ter um cadastro na prefeitura. Como é que funciona essa questão de para tu poder participar de uma licitação pública, de tu poder ter acesso a esse tipo de serviço de trabalho? Então, atualmente eu não estou atuando mais com obras públicas, até estou por fora se está tendo licitações ou não desse sistema. Mas geralmente sim, você tem prazos para entrega da documentação da empresa, você tem que fazer o cadastro na prefeitura, tudo isso já vem no edital especificando o que tem que fazer. Ah, Então tem que ter empresa, dentro do próprio edital já tem essas exigências, vamos dizer assim. tem as exigências de entrega da proposta, entrega de acervo, são dois envelopes, são envelopes separados. Primeiro eles avaliam a documentação da empresa. Se a empresa passou, aí vai para a próxima etapa, que é a da abertura de envelopes de preços, de propostas. Então são duas etapas as licitações. Eu estou por fora, não tenho buscado esse tipo de mercado, eu tenho focado agora mais no mercado de residências mesmo,
o setor, né, particular de obras. E o que que tu tá atuando dentro do Steel Frame há cerca de 4, 5 anos, acredito eu, dentro das minhas contas aqui? Foi em 2016 eu entreguei essas. 2015, 2016 foi quando a gente já estava atuando com o Steel. E aí aqui nessa região eu sou praticamente pioneira. Então, por enquanto eu estou nesse trabalho de divulgar o sistema, fazer parceria com os profissionais, mostrar que existe o sistema. É, eu queria que tivesse uma forma de divulgar isso mais rápido, para que Claro, atingisse mais claro, pessoas. Porque hoje em dia, claro. assim, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com os outros construtores de alvenaria. Então, às vezes, os clientes vão até eles é, buscando esse tipo de construção e eles me indicam. Então, eu acho isso muito legal também. Mas eu vejo assim que a principal deficiência do mercado é a informação. As pessoas não sabem, muitas não sabem que o steel frame existe, muitas não sabem quem executa, né? Então, é importante ter esse trabalho de divulgação dos sistemas. Antes da pandemia, eu já estava aí com palestras agendadas, é, parcerias também com condomínios fechados, né? Treinamentos agendados com equipes de corretores. Enfim, aí veio esse momento, né, delicado para todo mundo e a gente acaba reconfigurando, né, a forma de trabalho. Mas, assim, Cara, vai lá, Oi? conclui aí, conclui. Conclui, pode concluir. Mas assim, algumas pessoas falam que o mercado é resistente. Eu não acho que seja resistente. Eu acho que as pessoas não têm acesso à informação porque é uma questão de lógica. Você conversar com alguém, mostrar os benefícios de um sistema em detrimento de outro, né? Qualquer pessoa entende que aquilo lá tem os seus benefícios, que tem seu valor, que tem suas características ali que vai melhorar, né, até a qualidade de vida, né, daquele espaço, morando, né, naquele espaço. Então, eu não vejo assim, as pessoas muito apegadas à questão de tradicionalismo. Não, eu só gosto de alvenaria porque é alvenaria. Não. Eu vejo que as pessoas hoje estão mais abertas às informações, com facilidade de acesso à internet, a programas de televisão que trazem esse tipo de realidade, né, muito válido também. Agora, tem cliente, mas eu sempre falo, são produtos diferentes, para segmentos diferentes, clientes diferentes. Eu nunca falei assim, steel frame é para todo mundo vai amar steel frame e vai querer construir com steel frame. Eu acho que não, eu acho que a alvenaria tem os clientes da alvenaria, que são clientes que buscam por preço especificamente, vai olhar só o preço. Tem os clientes que já buscam valor, que já buscam outras características que são importantes para ele, né? Então, da mesma forma que tem clientes que vão buscar o bloco de concreto estrutural, outros que vão buscar o bloco de EPS, outros construtores que vão utilizar o concreto moldado em forma, porque vai ser mais viável, enfim, para o empreendimento deles. Mas eu acho que é importante as pessoas terem acesso à informação para fazerem Tu suas sabe agora, escolhas. agora tu veio, né, trazendo esse cenário e a gente está falando de Minas, né? E Minas tem uma cultura do aço muito forte. Não sei se é impressão minha, mas a gente tem hoje Minas como uma referência em aço no Brasil, né? Uhum, A gente tem hoje aí as principais empresas do Brasil que trabalham com aço, elas estão em Minas, né? sim. Então, esses dias a gente até estava comentando também que deveria ter um incentivo dessas empresas, né? A gente tem empresas gigantescas do setor do aço no Brasil, mas que não fazem absolutamente nenhum tipo de movimento e de incentivo em direção a construções mais sustentáveis, né? A construções que utilizem de melhor maneira o aço. A gente fez um cálculo rápido esses dias aqui e a quantidade de aço que tu utiliza numa obra convencional, se tu pegar essa mesma quantidade de aço, esse mesmo peso de aço que tu tem numa obra convencional e alterar o formato dele, né, para um perfil de estilo que a gente utiliza, basicamente tu vai usar a mesma quantidade, ou seja, a mesma quantidade de aço que eu Sério? utilizo para executar uma obra de concreto, eu utilizo para executar uma obra de steel frame.
Então tu acaba Nossa, analisando que é o seguinte, tu tem todo o resto que tem de material dentro dessa questão tá redundante. Ou seja, são materiais que não precisariam estar ali. Tu somente está utilizando o aço na sua melhor característica. Então, o aço empregado no concreto hoje, ele não está entregando a melhor característica dele. Então, ele está uhum. sendo mal utilizado. Então, a gente tem uma redundância de material absurda. Fora que, cara, a gente não está falando só de aço, a gente está falando de peso, de agressividade ao meio ambiente, de materiais que não são de fonte renovável, que vão causar danos eternos ao planeta. Isso numa escala do nosso mercado é um impacto ambiental absurdo, né? Que poderia estar sendo É, evitado se a gente tivesse práticas mais sustentáveis de construção, né? com certeza. Cara, uma outra curiosidade, assim, que eu fiquei muito impressionado também, tu vai entrando para esse universo, tu vai descobrindo algumas coisas, né? Toda a esplanada dos ministérios foi executada em aço. Olha só. Cara, e aí isso foi porque assim, eles tinham uma certa pressa, né, na execução, eles necessitavam que a entrega dos empreendimentos fosse rápida e se trouxeram empresas dos Estados Unidos para executar aquelas obras. E simplesmente isso sumiu. Ninguém sabe. Mas Interessante essa informação. toda a É, porque esplanada dos ministérios foi feita em steel frame. Por incrível que a pareça, marca, há muitos anos atrás. pois é, a marca registrada de Niemeyer é o concreto armado, né? Do modernismo. Então, Brasília, praticamente todos os monumentos lá e construções é concreto armado. É até uma informação interessante, essa aí que você trouxe Cara, agora. cara, dá uma pesquisada aí, tu vai ver lá, tipo, não tinha nada, começou a subir aquelas vigas metálicas, aqueles pilares metálicos e aquilo ganhou forma assim, ó, rapidamente, só que isso simplesmente foi abafado, ninguém sabe. Ninguém Nossa, sabe. E eu tenho uma teoria de conspiração, né? A gente vai criando teorias. Eu tenho uma teoria da conspiração que a única coisa que explica isso para mim é algum tipo de lobby que foi feito no passado que fez com que esses sistemas industrializados fossem abafados, assim, sabe? Porque não existe nenhuma lógica a utilização de estruturas que não sejam metálicas. Qual é o sentido uhum. de tu chegar, de tu executar uma viga de concreto? Tu vai lá, bota escora, forma, monta o aço, monta não sei o que, bota, tá, estribo, não sei o que, molha, concreta, espera secar, tem que esperar secar. Espera secar, espera secar, espera secar. Beleza, tira a forma, tira a escora, tira não sei o que. Cara, e tu ter a possibilidade de chegar com isso pronto na obra e só montar, só conectar. Então, Com certeza. isso, cara, isso foi uma involução, né, cara? Foi uma involução que a gente sofreu, assim, tremenda, mas nada me tira da cabeça que isso foi um movimento de mercado aí que acabou abafando esse tipo de sistema, porque, do contrário, não tem nenhuma outra explicação para isso. Mas até hoje, né? Onde tem jogo de poder, política, empresas, grandes empresários, sempre vai ter essas jogadinhas aí, é complicado. E outra coisa, Letícia, que eu queria trazer assim para nossa conversa, né? Vale lembrar que isso aqui não tem script, né? A gente vai falando o que vem na cabeça e de maneira livre, né? Cara, eu queria que tu falasse a respeito um pouco da norma. Esse dia a gente bateu um papo, né, e conversou sobre a norma e tal. E eu queria que tu falasse a respeito da norma, o que tu tem de informações dessa norma do steel frame, a norma específica do steel frame. A gente sabe que existem hoje diversas normas que, de certa forma, contribuem para a execução desse tipo de sistema, mas a gente não tem uma norma específica para o steel frame, né? A gente tem Uhum. outras diversas normas que são utilizadas. Mas o que tu sabe a respeito disso? Tu está aí num centro muito Ó, forte, né, de informação. vou te falar Mas a minha solta aí, opinião, me diz aí o que tu sabe. Vamos lá, fala aí. falar a minha opinião desse negócio. Bom, eu E acho o que 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 essa norma. tu tem alguma informação quente aí a respeito disso, do que tu ouviu em bastidor? Conta aí pra nós aí.
Então, eu estou esperando eu receber esse escopo dessa norma. Eu não sei se eu comentei com você, eu e um engenheiro lá do Sul, a gente está desenvolvendo um curso. E vai ser um curso de nivelamento, assim, vai ser o curso mais completo do mercado, focado nos estudantes, nos arquitetos, nos engenheiros e nos montadores. Né? A gente até conversou um Aham. pouco, assisti uma live sua sobre aquela questão da inversão, né, de conhecimento. Montadores que estavam sabendo mais do que os profissionais em si, arquitetos e engenheiros. E eu, na verdade, já estou há meses já planejando esse curso com ele. Eu não sei se você conhece o Jonathan Poterala, da Gombok Engenharia. Da onde? Gombok Engenharia. Ele Não, já, não ele já conheço. tem uma empresa ele já tem uma empresa de cursos. O curso dele de projeto estrutural e light steel frame é o mais completo do mercado. Ele é um Ah, profissional, que sim, legal, cara. Que ele é um, show. ele é um profissional com vasta experiência, com muito conhecimento, muita bagagem. E aí a gente está desenvolvendo esse curso juntos, que acredito eu que a gente vai lançar ano que vem. E vai ser um curso para dar várias bases, né, para esses profissionais, para quem nunca ouviu falar, para quem já sabe, precisa refinar suas técnicas de execução, é, práticas de mercado, como vender o steel frame, como vender valor para o cliente, mostrar os benefícios. Então vai ser um curso assim bem legal, vai estar ficando bem interessante. E ele está mais por dentro, porque ele, inclusive, não sei se você sabe, de um MBA, é o primeiro MBA em estrutura de construção a seco, steel frame, drywall, wood frame, foi lançado esse ano. Ele é um dos corpos docentes do curso e, e ele está mais por dentro aí da discussão. Eu falei, me manda o que você tem da norma, ele não me mandou ainda, mas senão eu poderia falar mais para você. Mas eu sei que está tendo assim muito jogo ali de interesses, né? Tem o jogo de interesses dos fabricantes do aço, que eles querem que a norma saia de uma forma específica, porque vai consumir mais aço para eles, isso é benefício. E aí, para quem está acompanhando aqui a live e às vezes não entende muito bem, é porque o sistema ele pode ser contraventado utilizando, né, os perfis de aço e tem os materiais de fechamento com esse papel também de contraventamento. Inclusive, naquele manual da engenharia da CBCI tem lá falando que tem já estudos mostrando que o OSB faz o contraventamento também. Mas aí tem muito jogo de interesses, né? Então tem a indústria do aço que a gente elimina esse contraventamento com o material, a gente vai utilizar mais aço na estrutura. Em contrapartida que se a indústria também do OSB prova que não, que o USB desempenha essa função, ela vai estar vendendo mais também do material dela. Mas vamos ver, assim, às vezes eu duvido um pouco dos profissionais que estão ali influenciando, eu não sei qual que é o interesse deles nisso. Eu acho que o sistema ele tem que ser na norma, quando for normatizado, dá o mais de liberdade possível para se trabalhar com o sistema. Ele é um sistema versátil, existem vários materiais de revestimento dessa estrutura. Então, eu não acho legal o pessoal engessar, não. A gente tem que pensar na questão da segurança estrutural, e é lógico, né? A norma ela vai definir essas questões, mas a gente tem que pensar também em colocação desse produto no mercado, o custo dele para o mercado. E aí eu sempre falo, assim, até aquele dia a gente conversou por telefone, Léo, e eu falei assim, olha, nessas obras públicas o fechamento era com a placa cimentícia e o gesso acartonado. Aí você me perguntou, mas e o USB? Bah, lembra? Eu É tô te verdade, falando. verdade. É verdade, bah, como assim? É. Aí eu falei assim, olha, no projeto a gente segue aquele projeto que vem para nós. E eu até falo, olha, o feijão com arroz do steel frame, pensando num público ali que quer construir com steel, mas tem um capital um pouco limitado, a gente vai trabalhar com essa estrutura de fechamento reduzida, que seria, né, a placa cimentícia e o gesso acartonado. É claro que nós sabemos, utilizando o USB, a gente vai ter uma estrutura com desempenho melhor, né, mais próximo, inclusive, da forma como se construi lá no exterior, né, que acaba sendo referência para nós também. Claro. Então, não sei como que vai ficar essa questão da norma, mas eu sempre mostro para os clientes que a gente consegue, né, e adaptar o projeto, adaptar essa estrutura, essa escolha de materiais dentro da realidade dele.
Lógico, claro, sem diminuir a questão de segurança, estrutura, né? Desempenho e qualidade. Diferente da alvenaria, né, também. Se a gente for falar um pouco de alvenaria hoje, muitos construtores, às vezes, economizam na estrutura da obra, que são itens ocultos. A gente sabe que isso acontece. Que ele vai utilizar uma ferragem menor do que é especificado no projeto, ele vai deixar de fazer impermeabilização, são itens que o cliente não vê. Então, são alguns problemas hoje que a gente percebe em algumas obras de alvenaria, problemas estruturais, trincas, fissuras, o próprio problema de infiltração, né? Um problema de impermeabilização que às vezes não é feito da forma correta ou às vezes nem é feito. Então, são itens que os construtores eles vão economizando para poder... ele vende a obra ali por um preço barato para o cliente para pegar aquela obra, mas você pode ter certeza que você, cliente, você que está aí assistindo agora, ele vai economizar em itens que você não percebe na obra. Com steel frame, isso já não é tão possível, assim, eu não verifico isso acontecendo com steel frame. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre Olha, economizar na estrutura? não tem, não tem, né? A gente tem uma cartilha do Steel Frame que não tem como não ser seguida, né? Uhum. Hoje, todos os projetos, para quem não sabe, né, o Steel Frame ele passa por uma série de análises antes de ser dimensionado, e ele passa por um cálculo estrutural, assim como passa qualquer tipo de estrutura, ele passa por um cálculo estrutural que dimensiona todos os elementos necessários para a absorção e distribuição daquelas cargas da edificação. Então, as cargas atribuídas, né, ao steel frame, as cargas acidentais e tudo mais, são exatamente as mesmas cargas atribuídas para estruturas convencionais. Então, a estrutura de steel frame ela vai ser preparada para absorver as mesmas cargas que uma estrutura convencional seria dimensionada para absorver. Qual é a diferença principal nessa questão? A gente tem menor peso, né, dos elementos, né? A gente tem menor peso próprio dos componentes. Então eu não tenho lá uma parede de alvenaria pesando 350 quilos por metro quadrado. Então a carga, o peso próprio dos materiais é que é menor. Então, obviamente que a necessidade de materiais para absorção dessas cargas vai ser menor também. Mas a gente tem toda a questão de cálculo de vento. A gente aqui está na pior região de vento do Brasil, né? A gente está aqui a gente tem um corredor aqui que vem do sul do Rio Grande do Sul até Porto Alegre, mais ou menos, até o norte do estado aqui, que é o pior corredor do Brasil. A gente está a gente tem uma obra aqui que é bem na beira da praia mesmo, de frente para o mar. E Uhum. a gente teve ventos registrados de 130 quilômetros por hora, né, numa última tempestade que teve aqui. Uhum. Então, só que e a obra estava toda aberta ainda, né? Então a gente tinha, enfim, diversos receios assim, de achar que podia danificar alguma parede, alguma coisa, porque a obra estava aberta, né? E o vento pode pegar por dentro, e tal, mas não aconteceu absolutamente nada, graças a Deus. Que bom. E então a estrutura ela passa por uma série de cálculos que garantem o funcionamento dela, que garantem a estabilidade estrutural, que garantem toda a resistência da estrutura. Então não tem como a gente economizar na estrutura ou diminuir a qualidade diminuir a qualidade do aço, ou diminuir a qualidade de elementos. A gente tem que seguir o projeto tal qual, né, para justamente ter essa garantia, essa segurança e poder deixar o cliente tranquilo, né, de que ele está adquirindo um produto de qualidade e que ele está com toda a segurança possível dentro da habitação dele, né, sem nenhum tipo. Só que é muito fácil de se visualizar isso, porque as estruturas estão todas ali, né? Depois que tu concreta uma viga, tu não tem como enxergar o que tem de ferro lá dentro se tu não cortar. Exatamente. Então é uma São os estrutura muito ocultos na transparente, obra de né? alvenaria. Exatamente. Exatamente. Lê, eu acho que a gente está quase no final aí, cara. Eu vou dizer para tu te despedir da galera. Eu vou pegar um pedacinho no final aí também para me despedir. Mas vou pedir para tu Uhum. dar o teu recado final e para a gente poder finalizar aí para o Instagram não nos cortar. Pois é, nossa, ainda tinha tanta coisa pra gente conversar. Vamos ter que marcar Bom, outra, enfim, né?
Eu vou tentar dar um recado aqui rapidinho, então, que eu acho que é importante. Na live anterior, teve uma pessoa que me perguntou qual que é a desvantagem do steel frame. Eu falei, olha, eu já procurei e nunca achei. E aí depois ele foi me mandou mensagem no direct, olha, eu acho que é um sistema que faz a pessoa gastar muito de uma vez só. Querendo ou não, na alvenaria, a pessoa ela vai gastando de pouquinho em pouquinho. E aí eu falei Verdade. assim, olha, mas não é bem assim. O profissional que atende, né, o arquiteto, o engenheiro, ele pode fazer pode não, ele deve, né, fazer um estudo de viabilidade financeira. Você tendo projeto arquitetônico em mãos, você faz o levantamento de quanto aquilo lá vai custar. E aí traça os parâmetros se o cliente tem aquele capital ou não. E ele se programar também, fazer o planejamento. Então, gente, tudo é planejamento. Uma obra de steel frame ela é rápida, com certeza o desembolso vai ser compatível com essa questão da velocidade, mas a questão do cliente não ter o dinheiro, que ele falou assim, olha, a pessoa chegou lá e chegou na etapa e acabou o dinheiro dela. Não é porque o sistema é rápido e fez o dinheiro da pessoa acabar antes do tempo, é porque não teve um planejamento. Será que aquele projeto ele era execuível? Né? Então, a primeira pergunta. Deixa aí para as pessoas pensarem, né, e nós profissionais oferecermos esse serviço para o cliente, que é muito válido aí para ele se programar para a obra dele de estilo. Agradecer a presença de todos vocês aí que ficaram com a gente até o final. Muito obrigado pelo seu convite, Léo. Para mim foi um prazer estar aqui com você, aprendendo, trocando informações, experiências. E agora ouvir a sua mensagem final. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por tu ter aceito esse convite, estar entregando esse teu conhecimento aí tão valioso para a galera e mostrando tudo isso que tu sabe, como que tu chegou no mercado. Acho que isso é massa, assim, de mostrar profissionais que estão dentro do sistema. Cara, sem dúvida eu queria agradecer a galera aí que tem acompanhado. A gente tem tido acesso aos dados e acho que o conteúdo está chegando nas pessoas. Acho que a gente está conseguindo entregar bastante valor aqui para quem tem interesse em aprender mais a respeito do sistema construtivo. Eu me coloco à disposição sempre de todo mundo, né, cara, para mostrar meu conhecimento, para ajudar, para abrir os caminhos para quem tem interesse em trabalhar com steel frame e trazer o Brasil, né, para essa realidade que o mundo todo está vivendo e só a gente está de fora desse jogo. Então, acho que é fundamental a ação dos profissionais, né, cara? A gente tem que se unir, né? A gente tem que formar um grande time aí para ter força de mercado. Ninguém vai ter força tendo ações isoladas ou fazendo ações isoladas. A gente até pode transformar o nosso mercado, o nosso micromercado, a nossa micro-região, ela pode sim ser transformada, a gente vai transformar, mas a gente precisa sim montar um grande time, uma grande comunidade de profissionais, né, para realmente ter força de mercado e conseguir fazer com que o nosso grande potencial construtivo que tem no Brasil, né, se deslanche, né, cara, e a gente cresça junto e consiga pelo menos atingir onde o mundo fora aí tá trabalhando hoje. A gente está vendo diversos casos fora do Brasil de coisas absurdas que parece que é impossível de fazer, sabe? Então acho que a gente tem que realmente incentivar esses profissionais, mostrar, né, cara, o que está acontecendo no mundo afora para ver se o pessoal se motiva aí e fica ligado, porque, cara, o que vai acontecer aí, grande possibilidade de empresas de fora entrarem no Brasil, né? É o que já está acontecendo. A Alemanha está investindo forte no Brasil para inserir sistemas industrializados. Então, é a nossa responsabilidade aí não deixar que isso aconteça e proteger o nosso patrimônio aqui, né? Mas, galera, eu tô com 25 segundos aqui. Queria agradecer a você. Se alguém tiver dúvida aí, é só me chamar. A gente está enviando essas informações aí via e-mail. Quem quiser receber sobre as próximas lives, é só escrever no linkzinho na bio ali, que a gente vai estar mandando as informações das próximas. Quinta-feira a gente tem a próxima live, às 20 horas. E é isso aí, galera. Vou cair. Valeu!